Olha lá, chegamos ao fim de ano e a gente conclui mais um especial aqui no canal Comparando Livros. Esse especial que é especial também tanto para mim, porque é 40 autores que eu selecionei que se transformaram nos meus autores preferidos após 10 anos de hábito de leitura. Como a programação aqui do canal, tô gravando um pouquinho antes, mas pela programação, esse é o vídeo que encerra 2023 aqui. Eu quero também já deixar o meu agradecimento para você que está sempre participando, divulgando vídeos do canal, as participações aqui nos comentários. Eu fico assim, extremamente tocada com o nível de vocês, com o carinho de vocês com o canal. E diante de tanto ódio que tem na internet, eu me sinto muito feliz, privilegiada de ter as pessoas que são vocês acompanhando e assistindo os vídeos e comentando aqui embaixo. Vocês são realmente especiais, tá? Um ótimo 2024 para vocês, mas vamos começar para no final fazer uma despedida mais oficial, tá? Vamos lá, sobraram aqui esses papeizinhos para a gente chegar nos 40 autores. Eu vou falando aqui deles. Vou tirar esses dois pra gente falar, tá? Olha, esse aqui, olha aqui. Peraí, aqui. Professor Adilson Moreira. Então vamos lá, professor Adilson Moreira, ele é o professor que escreveu tem alguns textos dele no Instagram que já me chamavam a atenção, mas eu o conheci por conta da coleção Feminismos Plurais, organizada pela filósofa Djamila Ribeiro. E o professor Adilson Moreira, ele estuda o direito antidiscriminatório. No livro da coleção Feminismos Plurais, ele comenta sobre o racismo recreativo. E eu pude pela primeira vez entender de uma forma muito didática a questão do humor, não só vinculada ao racismo, apesar dele se especializar no livro muito sobre o racismo. Mas o professor Adilson Moreira, ele, nos vídeos também que eu fui acompanhando dele, ele mostra a questão do famoso, que para algumas pessoas, às vezes a educação vem de casa, não precisa nem ficar entrando na justiça para ver isso, que é a diferença de rir com, rir de. Parando para pensar nessas duas formas de sorriso, a gente pode até expandir a questão da raça, que a questão da raça ainda traz uma gravidade ainda maior por a gente estar tirando o humor, utilizando o humor para uma forma, para um objetivo de desqualificar ainda mais, de oprimir ainda mais um grupo vulnerável. Então a gente ainda pode expandir para outras situações, né? O que sempre, acho que na infância não tem como a gente não passar por isso. Acho que vítima muitas vezes, e às vezes até agredindo também para fazer parte de algum grupo, alguma coisa assim. E eu acho que o professor, conhecer a Djamila e conhecer o professor Adilson Moreira, ele entra nesse rol de que toda vez que ele vai escrever alguma coisa assim no Instagram, e toda vez que ele se coloca alguns textos que eu descubro que ele está escrevendo sobre alguma polêmica, alguma situação envolvendo racismo, eu vou lá ler, porque eu gosto muito do texto dele também. E o outro, temos mais aqui, acho que a gente vai falar de uns 10 autores mais ou menos. O Harry James, olha, o Harry James, ele é um escritor que entra, acho que meio que pro ano passado, então o ano que eu completo 10 anos, porque ele entra num nível de escrita que eu fiquei encantada por conta da proposta de texto, de se falar sem estar falando propriamente dito, de se colocar, de fazer o leitor, vamos dizer assim, estar dentro dos vídeos de aprendizados do canal. Se vocês não conhecem ainda a série de vídeos de aprendizados, que todo ano eu faço um vídeo de aprendizado do ano, dentro da literatura, eu comento sobre essa, acho que foi do ano passado, sobre o leitor ativo. O que é o leitor ativo? Você tem uma escrita que a gente parte mais de uma interpretação. O acontecimento fica muito na dúvida. E o Harry James faz isso, foi Pelos Olhos de Maisie, o livro que eu li dele. E eu já coloquei o Harry James nessa categoria
olha como é o autor que faz a gente trabalhar com ele. Ele não se contenta em escrever o livro, ele quer que a gente trabalhe descobrindo a história junto com ele. Bem, esse ano eu li o Faulkner, que fez um pouco parecido de uma outra forma, uma forma até um pouco mais confusa, eu confesso, mas que também eu percebo que tem um pouco disso do Henry James, de fazer de propósito um texto que provoque o leitor a ter uma interpretação e a deduzir coisas. Em releituras, eu tenho certeza que esses escritores fazem a gente perceber coisas que antes, na primeira leitura, a gente não tinha percebido. Vamos tirar mais. Eu vou de 2 em 2, né? Eu vou tirar todos mesmo, ó. Tirei mais 2 aqui. Ai, gente, essa aqui... Gente do céu. E eu só li um livro dela, mas... meu coração, eternamente. Mary Shelley. O papo aqui é Frankenstein. É o livro, sei lá, filosófico aí da minha vida. Mas, recentemente... eu vou deixar para falar mais para frente. Dá uma olhada nessa... Não, porque eu fiz uma leitura agora que eu acho que é uma bíblia de filosofia. Talvez junto com Moby Dick, Frankenstein esteja... Ai, gente, daqui a 10 anos, se eu estiver no YouTube, vê se você tá inscrito. Eu já sei qual autor vai estar nos próximos 10 anos de hábito de leitura. Vai ser mais 10 anos de hábito de leitura. Ou então eu faço quando eu completar 15, né? Os próximos 15 anos. Eu já tenho um autor assim, bem na porta de entrada, que me lembrei aqui por causa da Mary Shelley. Porque a Mary Shelley, eu acho que é uma autora que me chama a atenção. Primeiro, a história de vida dela ficou conhecendo antes de conhecer a obra, o que não é tão comum, mas a minha edição contava a história de como a história do Frankenstein foi criado e um pouco da história da Mary Shelley. E nisso eu já fiquei intrigada como uma menina tão nova e a percepção que ela tem com relação à tecnologia, esse início tecnológico e a biologia avançando, as pesquisas com estímulos elétricos em células, e ela cria essa possibilidade. Imagine Mary Shelley hoje com o ChatGPT, que história ela poderia criar de terror com esse avanço tecnológico, né? Então Mary Shelley vai estar na lista muito por conta do Frankenstein, porque depois eu não li mais nada dela. E o que esse livro significou para mim também. E o Rosinha. Ai, depois vocês vão ver a lista completa aqui embaixo. Ah, sim, George Martin. Olha, não foi o primeiro calhamaço que eu li, mas o George Martin, ele me trouxe uma leitura dinâmica e cheia de elementos filosóficos também que eu gostei tanto. Eu cheguei a fazer uma sériezinha aqui de releitura do Guerra dos Tronos, que é o meu preferido da série que eu li até agora. Eu não li a série completa das Crônicas de Gelo e Fogo, fico esperando chegar, ver se o livro final chega, e aí a série me deixou um pouco, o final me deixou um pouco sem vontade de avançar tanto na história, então eu parei ali a trilogia fecha uma parte, né? E a parte meio que final começa a partir do 4º livro, que é isso que eu fico aguardando, né? Mas eu acho que no momento desses, quem sabe 2024, eu vou pegar para continuar as Crônicas de Gelo e Fogo, depois da Tormenta de Espadas, que é o Festim dos Corvos, se eu não me engano. Então faltou continuar. E o George Martin entra nessa lista de... assim, ó, o Outlander com a Diana Gabaldon foi meio que a primeira saga épica, assim, talvez calhamaço que eu li. Esse foi o primeiro calhamaço que eu li, foi o Outlander, é o primeiro volume. E eu fui pro 2º, mas depois essa coisa do romance romântico, assim, foi me deixando um pouquinho de lado. Eu tenho uma série aqui, porque eu acho que eu ainda vou ter vontade de voltar à vontade de ler, eu não sei. Mas aí o Martin foi que me pegou com vontade, por conta dessa relação com a Guerra das Rosas, os elementos ali de muita... tem uns elementos até psicanalíticos em alguns personagens, uma construção de personagens e vozes diferentes em diversos capítulos. Então é aquele calhamaço que a gente vai lendo sem perceber as páginas passarem, o que tem um certo sabor nisso também. Vamos? Faltam 3, gente. Eu acho que faltam 3. Não, faltam 4.
Então, vamos pegar 2, depois 2. Ai, tá acabando. Acho que o Harari entra naquela categoria de autores como Laurentino Gomes. Laurentino Gomes tá nessa lista, gente. Que são autores... Se bem que o Laurentino Gomes, antes de ter hábito de leitura, eu gostei dele. Harari, ele traz uma perspectiva de observação da história que, para mim, é muito interessante. Mas vamos lembrar que eu não sou historiadora e pelo que eu sei, historiadores refutam algumas premissas ali do Harari, até a forma de pesquisa dele e tal. Só que, no geral, aquele livro do Sapiens, que foi o único que eu li dele, mas ele escreveu outros também que são muito elogiados e premiados. Aquele livro do Sapiens é uma beleza para um leitor comum, para aquela pessoa que não está querendo nada denso, mas ao mesmo tempo de uma profundidade, observando a nossa história por um ponto de vista, tudo é um ponto de vista, né? Eu comecei a perceber muito esse ano que o ponto que se escolhe para contar um fato, muitas vezes traz o brilhantismo e uma grandiosidade do próprio fato. Ou você percebe o fato por outros olhares. Quando a gente fala aqui, que a ideia aqui desse canal é a gente fazer discussões e perceber histórias para olhar a pedra e não ver somente a pedra. Eu acho que o Harari faz isso. Ele olha os elementos históricos nossos, né? Nossa evolução, muito em aspas, porque depois tem alguns outros autores até vão apontar, fazer críticas negativas assim ao Harari, e eu entendo nesse sentido, mas ele vai ter um olhar próprio que é muito gostoso de ler. Não tem como não estar nessa minha lista. Foi uma delícia acompanhar aquele livro e tá aqui para eu reler. E chega o Tolstói, né? Os meus russos preferidos, Tolstói e Dostoiévski. O Tolstói foi o primeiro russo, se eu não me engano, foi com a morte de Ivan Ilitch. O primeiro russo que eu li. Deixa eu só beber um pouquinho de água, peraí. Eu sempre fico na dúvida se foi O Pequeno Herói do Dostoiévski. Foi no mesmo ano. Mas aí tem uma playlist aqui, se você quiser. Eu vou até olhar a playlist, mas eu no Scooby eu olho também. Que vai ano a ano, na ordem, os clássicos que eu fui lendo. Essa experiência, de certa forma, um documentário de experiências de ler os clássicos, né? E o Tolstói, ele traz junto com o Dostoiévski ainda um pouco temerosa, mas muito por conta, o Tolstói também, por ser os russos, achar que era uma literatura um pouco inalcançável para mim. Uma leitora que vinha de fantasia, que vinha de livros jovem adulto, que vinha de querendo entrar em... Agora estou falando em outras veredas. Só estou falando agora em veredas. Tô nesse momento. Acho que alguns de vocês já sabem o livro que eu estou, assim, apaixonada. E aí, eu entrando por outros caminhos aí na literatura, eu tinha um receio com os russos. E o Tolstói eu vi realmente com A Morte de Ivan Ilitch, e depois veio Ana Karenina, os contos dele que eu li, não li todos, mas foram de um impacto, então ele tem que estar na lista. E depois, para esse ano, o ano passado eu li um que eu amei também, que é o Sonata Kreutzer, e esse ano chegou um outro livro do Tolstói. Não tem coisa mais ou menos que eu leio dele, não. Tem assim, o Ana Karenina, eu esperava que ia ser um impacto de favorito. Não foi um favorito. Foi um livro muito bom, mas que eu tive uns momentos, acho que é porque eu tava ainda na vibe Dostoiévski pra ficar sacudindo na minha cabeça. E o Tolstói é tão organizadinho, é tão fofinho. Ele coloca uma coisa mais sociológica, né? E acho que Ana Karenina, pra mim, merece uma releitura. E falta eu ler do Tolstói o Guerra e Paz. Vocês já leram Guerra e Paz? Então fica aqui, eu acho que o Tolstói vai permanecer na minha lista de preferidos por algum tempo. E agora chegando aos momentos finais, os 2 papeizinhos finais para ficar vazio. Qual será a próxima TBR? Querem dar sugestões? Tô aceitando. Eu sempre gosto de botar TBR aqui, que eu acho que fica tão legal, tão dinâmico, né? Oscar Wilde. Olha, esse ano o Oscar Wilde é o escritor do Retrato de Dorian Gray.
E eu li esse livro do Oscar Wilde e eu li um ensaio do escritor, ele falando sobre o tempo, sobre a criatividade das obras. Gostei muito. O Oscar Wilde escreveu também um dos meus livros da vida. E eu acho que entra naquele quesito também do texto. Tolstói também entra no texto. Texto bonito, esteticamente, que dá um prazer além da própria história. E o Retrato de Dorian Gray, acabei comprando aqui esse ano uma versão em inglês, que eu quero me arriscar a reler em inglês, no original. Esse livro é incrível. Eu acho que no original vai trazer, talvez, dizem, né, que o Oscar Wilde tinha também algumas frases com a fonética, assim, também bonita, sonoridade fica bonita também em alguns finais. E tem muitos momentos, assim, de reflexão, especialmente quando envolve, acho que era o Lord Harry, né, o influencer negativo. Influencer do Dorian Gray, negativo, que queria botar o Dorian Gray louco aí no Instagram, fazendo shade, botando um monte de coisa pra não envelhecer, um monte de filtro, certo? Ai, já tô eu divagando aqui sobre o Retrato de Dorian Gray. Então Oscar Wilde entra, eu fiquei um pouco esse ano, eu fui pegar uns vídeos sobre a vida do Oscar Wilde e eu fiquei bem impressionada. Não encontrei assim uma biografia, mas eu queria ler alguma como experiência, apesar de já ter visto um vídeo ultra completo da vida dele, mas me deu vontade de ler a vida dele também. E tem um livro que eu tenho vontade que ele, quando fica preso, ele escreve quando ele fica preso. O preço é um pouco assim, né? Mas eu fico pensando o que esse homem não refletiu, né? Eu acho que ele vive um pouco o Dorian Gray nele, né? Enfim, já falei do Oscar. E para terminar, mas estamos com novas séries em andamento e novas séries virão. Ai, tinha que ser ele, gente. Meu boy. Quem é meu boy? Além de Dostoiévski, Machado de Assis. Marca esses 10 anos de hábito de leitura realmente que eu não combinei. Nós vamos fechar com chave de ouro. É uma história muito bonita. A minha com Machado, tenho orgulho disso. Porque na escola, gente, eu detestei Machado de Assis na escola. Detestei. E caía muito nas provas. E eu sempre errava. Eu já ia errar. Machado de Assis eu ia errar. Clarice Lispector também. Eu errava muitas. Quando tinha trecho de Clarice, vou errar. Mas Clarice se redimiu porque perto do vestibular, porque eu fiz vestibular. Sou vintage. Perto do vestibular, eu tive que ler A Hora da Estrela. E A Hora da Estrela foi um livro que eu não foi assim, mas eu li, fiquei impactada e eu, puxa, mas Machado era um ódio que eu cultivava por este homem maravilhoso, que eu não sei se vai ter pena suficiente, penalização para mim, porque eu digo, gente, isso não é possível, eu não entendia nada disso, e ia obrigada a ler a Dom Casmurro, pegava tudo de algum colega que tinha lido, que tinha achado um resumo, porque não tinha internet, tá? Achava um resumo não sei aonde e tal, e aí a gente não conseguia, quer dizer, acho que tava começando a internet de escada, se eu não me engano, nessa época aí. E aí a gente, mas não dava pra ter, era poucos que tinham, então eu ia passando, até que depois, quando eu peguei hábito de leitura, eu ficava assim, Deus me livre de ler Machado de Assis, não vou pegar, até que eu falei, quer saber? Peguei o Alienista, aí eu, olha, porque assim, não que o Alienista é um conto fabuloso, mas não foi nada assim para dizer caso de amor à primeira vista, não. Eu falei, poxa, eu li, a questão toda foi, olha que Machado de Assis é interessante, eu tô entendendo. Então foi uma descoberta, foi assim, uma descoberta de que a leitura é fluxo realmente, como a gente vem conversando aqui. É o tempo, dá o tempo, e aí daqui a pouco aquilo acontece. Agora, eu digo, se eu fosse, eu não tenho nada a ver para optar a escola, não é minha praia. Agora, se eu fosse falar com pessoas, leitores comuns, para ler Machado de Assis, eu diria, comece com os contos. Leia contos, pegue uma curadoria. Eu acho que aqui eu já falei, eu acho que eu posso não ter feito ainda os contos para começar a ler Machado, mas eu tenho uma playlist só de contos do Machado, e aí sem spoilers, alguns com spoilers,
Mas eu falo um pouco e a gente analisa e disseca os contos, que vai ser legal, talvez começar a ler pelos contos, já com alguma informação sobre os contos. Então foram já 21 ou 22 contos, que um a um tem vídeo aqui no canal. E eu acho os contos de Machado, aí eu acho que funcionaria talvez para as escolas. Um palpite, né? E eu acho que a gente encerra essa série de vídeos. Conta aqui se vocês gostaram. Um maravilhoso 2024 para vocês. Ainda aproveitem esses dias de 2023, hein? Não fica logo lá no futuro, não. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Até 2024.